Vamos falar agora dos adjuvantes, para finalizarmos as classes farmacológicas que fazem parte do tratamento da dor de acordo com a escala analgésica da OMS. Os adjuvantes, eles aparecem já no primeiro degrau, mesmo de uma dor leve, principalmente nas dores crônicas. Mas quem são os adjuvantes, né? Dentro da escada analgésica, onde na dor aguda nós descemos ela e na dor crônica a gente sobe, percebo que essa classe farmacológica aparece já desde o primeiro degrau, né? Os adjuvantes são medicamentos que não têm indicação, como principal indicação, controle da dor, mas ele age em algumas vias, né, que participam da percepção dolorosa, auxiliando no controle dessa dor, como os anticonvulsivantes, antidepressivos, relaxantes musculares e os corticoides. Esses são adjuvantes, né? Vamos falar um pouquinho dos anticonvulsivantes. Os anticonvulsivantes é um grupo heterogêneo de fármacos. Eles são utilizados principalmente para alívio de dor neuropática de diversas causas. Para a dor, geralmente, são utilizados em associação com outros fármacos. Não são doses para controlar na convulsão, e sim para agir no sistema modulatório da dor. Quais são os mecanismos de ação dos anticonvulsivantes? Que temos vários. Eles agem nos canais de sódio, voltagem dependente, como a fenitoína, por exemplo, né? Na dor, a gente usa muito o quê? A gabapentina, ok? Ou a pregabalina. Nós temos ainda outro mecanismo de ação dos anticonvulsivantes, aumenta a inibição mediada pelo GABA, né? Muito utilizado, como, por exemplo, nas cefaleias do topiramato. Temos também a redução dos canais de cálcio, voltagem dependente, como a carbamazepina, né? A redução da excitabilidade mediada por glutamato. Então, veja, dependendo do tipo de dor, o anticonvulsivante ele é selecionado, né? Então, o que ele acontece? O que faz os anticonvulsivantes aí para os nossos pacientes com dor? Ele age nas vias ascendentes, diminuindo a despolarização da extremidade nociceptiva, diminui a abertura dos canais de cálcio, né, na terminação pré-sináptica, e aumenta a abertura dos canais de potássio no neurônio pós-sináptico. Então, ele hiperpolariza e depois ele diminui a liberação desses neurotransmissores. Ele acaba modulando a dor do paciente. Então, age no sistema nervoso central. Então, aqui o nome comercial dos anticonvulsivantes, né? E a apresentação deles, ok? Com as doses. O que nós jamais utilizamos, como eu havia dito, dos anticonvulsivantes na prática clínica de controle da dor é a pregabalina, que é um anticonvulsivante utilizado para dor neuropática. A dose inicial dele recomendada é de 75 miligramas 2 vezes ao dia. Para a fibromialgia, a dose recomendada é de 300 a 400 miligramas dia. Quais são as reações adversas mais comuns? Aumento de apetite, tontura, sonolência, tremor, dificuldade de memória, visão turva e dor lombar. A gabapentina. A gabapentina, o tratamento deve ser iniciado titulando a dose. O ajuste da dose ele é recomendado a paciente com comprometimento de função renal. Para tratamento da dor neuropática, recomenda titular a dose nos 3 primeiros dias com 300 miligramas. Na primeira noite, 600 miligramas na segunda, e dividida em 2 doses manhã e noite, e no terceiro dia, né, 900 miligramas dividida em 3 doses manhã, tarde e noite. As reações mais comuns, não é mais comum, isso não quer dizer que todos vão ter, um pouco de fadiga, constipação, edema periférico, ganho de peso, ataxia, boca seca e há um pouco de sonolência. Muitos desses efeitos adversos, eles, com o tempo, eles são transitórios, com o tempo, eles vão desaparecendo, né? E aqui mostrando de novo, né, os mecanismos de ação e a indicação, né, dos anticonvulsivantes. Então, o mecanismo de ação é a potencialização, a ação inibitória do GABA,
diminuição do glutamato, modulação da permeabilidade da membrana e o sódio, cálcio e potássio, bloqueio da atividade anormal das fibras sinápticas. Nos quadros de dor neuropática, como tem indicação, como a neuralgia do trigêmeo, a neuropatia diabética, a neuralgia pós-herpética, a neuropatia causada por tumor e a dor de membro fantasma. Então, esses são os anticonvulsivantes que mais utilizamos na prática clínica para controle da dor, associado a outras classes farmacológicas. Os antidepressivos que nós temos, né, também os antidepressivos são os adjuvantes bastante comuns na nossa prática clínica, eles agem, são inibidores não seletivos da recaptação, então eles agem, né, tem uma ação mista de recaptação do 5-HT, como a amitriptilina, por exemplo, tem os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, como a fluoxetina, que todo mundo conhece, e os inibidores seletivos da recaptação de 5-HT, né, como a venlafaxina e a duloxetina. O mecanismo de ação dos antidepressivos tricíclicos, como, por exemplo, a amitriptilina, em nível pré-sináptico, é o bloqueio da recaptura monoamina, principalmente a norepinefrina e a serotonina, em menor proporção a dopamina. Aminas terciárias inibem preferencialmente a recaptura do 5-HT, que é a serotonina, secundária à noradrenalina, norepinefrina. Okay? Então, a amitriptilina tem esse papel. Os inibidores, né, da recaptação de serotonina e noradrenalina apresentam fraca atividade inibidora da recaptação da dopamina. A potência da inibição de recaptação de serotonina é algo superior à de recaptação da noradrenalina, ocorrendo em doses inferiores, como que a gente usa muito a venlafaxina e a duloxetina. Então, dos inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina e serotonina são os mais utilizados, seguido aí dos tricíclicos para a dor. Não é doses para tratar a depressão, e sim para também aumentar a eficiência sináptica da transmissão monoaminérgica, particularmente de neurônios, produz um aumento na concentração de neurotransmissores na fenda sináptica através da inibição do metabolismo e bloqueia a recaptura neuronal ou atuação em autorreceptores pré-sinápticos. Agem, assim, no sistema modulatório da dor. E falando um pouquinho mais dos antidepressivos tricíclicos, como, por exemplo, a amitriptilina, que é muito conhecido, ele impede a recaptação, ou seja, bloqueia a bomba de recaptação dos neurotransmissores de adrenalina e serotonina, resultando assim em aumento dos neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Um quadro dos antidepressivos mais comuns, nós temos a amitriptilina como tricíclico e a noratriptilina. A amitriptilina inicia-se com doses mínimas, de 12,5 a 25, uma vez ao dia. As reações adversas mais comuns na boca seca, sedação e hipotensão, muitas vezes também transitória, e pode ser necessário 2 a 3 semanas para ter um efeito na analgesia. Os antidepressivos, eles agem muito diminuindo a hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, muito comum em pacientes com dores crônicas. A nortriptilina, iniciar com dose de 10 a 25 via oral, à noite, aumentando gradativamente conforme a necessidade, no máximo até 150 miligramas. De reações adversas, nós temos sedação, secura na boca, retenção urinária, um pouco de prisão de ventre, né, constipação e hipotensão ortostática, lipotímia, né. Dos duais, né, dos antidepressivos duais, né, que agem na recaptação de noradrenalina e serotonina, temos a duloxetina, né, mais utilizada, pode-se considerar uma dose inicial mais baixa para paciente cuja tolerabilidade é uma preocupação, né, geralmente utilizamos 30 miligramas, uma vez ao dia. As reações mais comuns é náusea, boca seca, constipação e insônia. E a venlafaxina, 37,5 miligramas via oral, 2 vezes ao dia,
aumentando gradativamente até no máximo 375 miligramas dia. Não há recomendação específica para ajuste de dose da venlafaxina de acordo com a idade do paciente. E as reações adversas mais comuns são fadiga, palpitações, hipertensão, constipação, náusea, vômito, boca seca, que deve ser monitorizado o paciente e observar quanto à piora clínica. Então, a enfermagem tem um papel muito importante em investigar de maneira proativa esses sinais e sintomas que pode estar associado ao uso dessas drogas, né? Então, de novo aqui, mostrando o mecanismo de ação dos antidepressivos, a indicação na neuropatia diabética, dor central, enxaqueca, cefaleia tensional, fibromialgia, síndromes miofaciais, artrite, lombalgia e dor fantasma. Então, nas dores crônicas de modo geral, neuropáticas e oncológicas. Aqui um pouquinho dos tipos de antidepressivos, seus efeitos analgésicos, ansiolíticos, de sedação e sonolência. Se a gente for ver em relação a efeitos analgésicos, a gente fica com a amitriptilina, a noratriptilina, tá? A venlafaxina, um efeito menor, na fluoxetina, os demais também. De ansiolítico, a mitriptilina e imipramina também tem um pouco de ansiolítico. De sedação, a mitriptilina tem um efeito mais acentuado. No entanto, de sonolência, a paroxetina tem um efeito mais acentuado, né? Em relação aos efeitos adversos, né? Anticolinérgico, arritmia, hipotensão ortostática, náusea, aumento de peso e disfunção sexual. Nós temos, então, de anticolinérgico, né? O efeito da amitriptilina, da imipramina. Né, da arritmia, maior a amitriptilina e noratriptilina, hipotensão ortostática, amitriptilina e imipramina. Náuseas e vômitos, todos têm uma razoável correlação, né, de efeito adverso. E aumento de peso, maior presença na amitriptilina, imipramina e na paroxetina. E de disfunção sexual, baixa, muito baixa, mas não presente, né, aí na nortriptilina. Os relaxantes musculares, né? Outra classe farmacológica que muito utilizada em pacientes com dor. Os relaxantes musculares também são os adjuvantes, eles apresentam diferentes estruturas, porém de um perfil farmacológico semelhante. São indicados principalmente para dores agudas, associadas a outros medicamentos também. São úteis para pacientes que apresentam contratura muscular ou alteração do sono por causa da dor, e isso gera atenção. Os relaxantes musculares, eles têm como função corrigir o aumento excessivo do tônus muscular, esquelético e espasmos musculares, né? Então, ele age no sistema motor somático e no sistema motor visceral também, né? Os relaxantes musculares, então, atuam na junção neuromuscular, na placa motora, e no sistema nervoso periférico somático, no neurônio motor, liberando, então, o neurotransmissor acetilcolina e age na fibra muscular esquelética, né? E isso percebe-se, então, que esse tipo de fármaco, ele tanto age no sistema nervoso autônomo, controlando as funções básicas do organismo, né? Assim como no sistema nervoso periférico e também no sistema nervoso somático, né? E aí ele consegue ter um relaxamento. Isso é muito, muito, muito interessante para os nossos pacientes. Quais são os anticonvulsivantes que nós utilizamos com bastante frequência? Para controle e alívio da dor também como adjuvante. A cicobenzaprina, que é o cloridrato, que é relacionado estruturalmente com os antidepressivos tricíclicos. Quando a dose administrada forem maiores do que as recomendadas, pode ocorrer algumas reações do sistema nervoso central. E o baclofeno, que age no sistema nervoso central, né? É aconselhado iniciar com a dose baixa, de 5 ou 10 miligramas, e elevar e subir de maneira gradual. As reações adversas mais comuns no início do tratamento é sedação e um pouco de sonolência. Enfim, os adjuvantes, assim como os opioides, os analgésicos, anti-inflamatórios e todo o tratamento não farmacológico é de suma importância para o arsenal terapêutico, assim como as medidas intervencionistas para alívio da dor, que cada vez mais têm ampliado o seu arsenal de efeito e benefício para os nossos pacientes com dor. Então, eu finalizo agora
esse módulo, mas temos uma aula ainda de como monitorarmos os efeitos adversos e manejá-los de maneira efetiva para que o paciente não sofra com essa intempérie que muitas vezes os fármacos podem ocasionar no seu organismo. Então, vamos lá para a última aula desse módulo? Obrigada.